Abra sua Bíblia comigo lá em Ezequiel 22, verso 30. Ezequiel 22, 30. Queridos, Deus trouxe essa palavra essa semana no meu coração. De segunda para terça, quando deu 2:30, assim, eu me acordei com esse texto na minha mente, no meu coração. E eu creio que foi algo sobrenatural, porque desde essa hora, desde 2:30 até 6 horas da manhã, eu fui recebendo essa palavra. Foi o download de Deus, né? Aquele download que a gente não pode parar de escrever. E eu peguei o notebook e fiquei lá recebendo, colocando. E eu fiquei mergulhando nessa palavra essa semana toda, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então diz assim, Ezequiel 22, 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Vou ler mais uma vez. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém a achei. Diga, ai. Põe a mão no teu coração, deixa eu orar por você. Curve sua cabeça. Precioso amigo, Espírito Santo, nós declaramos sobre o teu povo a tua palavra. Pai, que não seja a carne nem o sangue que esteja aqui, mas seja o teu Espírito Santo ministrando sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê graça. Pai, vem com a tua palavra, a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Não deixe que a nossa mente vagueie por aí, mas esteja aqui na tua presença, recebendo mais de ti. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu primeiro explicar o que é tapar o muro, se colocar na brecha. A maioria das cidades, elas eram fortificadíssimas, né? O muro era gigante. O muro tinha de 5 a 6 metros de largura. Passavam carruagens em cima do muro, dos muros da cidade. E nessas cidades, também nesses muros, existiam as casas das pessoas. Então ficava a casa ali, o pessoal ficava com a frente da casa para fora da cidade, atrás da casa para dentro da cidade, ou vice-versa. E em cima, nas lajes, passavam as carruagens. Os carros eram verdadeiras estradas, aqueles muros gigantescos. Só que tinha parte das cidades que não tinha os habitantes, né? Tinha aquele muro gigante. E os inimigos, eles vinham na calada da noite e eles começavam a cavar os buracos. Começavam a cavar os buracos, cavavam, e ninguém via. Só que chegava um momento que eles abriam aquele buracão e eles conseguiam passar. Eles conseguiam invadir a cidade. Eles conseguiam até conquistar o território. Por quê? Porque na hora da luta, na hora da batalha, não tinha ninguém. Cadê um soldado guerreiro para ficar lá no muro, lá na brecha? Quem tá comigo? Lá na brecha, esperando com a espada, o escudo. E aí? Eram uns 300 e o cara sozinho aqui. E ele fala: busquei entre eles um homem que tapasse o muro, que ficasse lá na brecha. E o muro, e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra. Mas ele já estava falando no modo espiritual. Eu estou procurando alguém que fique orando, buscando a Deus por alguém. Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Alguém orou por você já. Alguém se colocou na brecha por você.
E agora? E agora? É a tua vez. Olha pro teu irmão que tá do teu lado e fala: é tua vez, querida. Dá um sorrisão pra ele. É tua vez. A favor desta terra, para que não a destruísse, mas ninguém achei. Queridos, quando Deus me acordou com essa palavra, eu falei: meu Deus, Senhor, tu queres que eu me coloque mais na brecha? Quero. E eu fui orar, irmãos. Eu fui orar. De segunda para terça, eu acho que eu falei o nome de todos vocês que estavam aqui, que estão aqui. Eu abri o WhatsApp no grupo da igreja e fui orando pessoa por pessoa. Ah, pastor, meu nome não está lá. Então eu não orei por você. Você vai lá com o pessoal da mídia, a culpa é deles. Vá lá com eles. Me põe no grupo da igreja. Meu pastor tem que orar por mim. Mas não é só o teu pastor. Olha para a pessoa que está do teu lado de novo. Mas não é só o teu pastor. Fala assim para ele. Mas não é só o teu pastor que tem que orar por ti, irmão. É você que também tem que orar por mim. Amém? Então eu vou falar alguns homens de Deus aqui rapidinho. Mas eu quero falar de um só específico, de Eliseu. Mas eu vou dar uma pincelada em todos, porque o nosso tempo já está bem avançado. Culpa da irmã Socorro? É brincadeira, tá? Moisés, irmãos, Moisés era o cara. Moisés se colocou na brecha pelo aquele povo. Moisés subiu no monte 40 dias. Quando ele voltou, o povo estava desguiado. O povo colocou um bezerro de ouro e adorou o bezerro de ouro e fizeram aquela festa. Quando Moisés, trazendo a tábua da lei, olhou aquele povo doidando lá, adorando o bezerro de ouro, ele quebrou a tábua que Deus deu e foi destruir o bezerro e matou um monte de gente e fez o povo voltar a se converter ao Senhor. E o povo se converteu. E sabe o que ele fez? Voltou de novo para 40 dias de jejum pelo povo. Sabe o que Deus falou para ele? Olha, Moisés, esse povo aí eu vou destruir ele, eu vou fazer uma grande nação de ti. Ele falou: não, Senhor, se tu fizer isso, o que vão falar de ti? Que tu és um Deus cruel, que tirou o povo lá do Egito e matou eles aqui. Não faz isso, Senhor. Se tu fizer isso, risca meu nome do livro da vida. Olha só, o cara se meteu na brecha pelo povo. Queridos, Samuel, e Moisés falou: perdoa o povo, se não risca o meu nome. Ele intercedeu com intensidade, colocando-se entre Deus e o povo, para que Deus não destruísse o povo de Israel. Samuel, queridos, mesma coisa. Ele orava constantemente pelo povo. Senhor, salva esse povo, restaura o povo. Aí ele se colocava como povo. Senhor, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós, por esse povo, E ele ficava com intercessão, com responsabilidade espiritual. Queridos, a maioria, ou todos os grandes homens e mulheres de Deus, Esté foi uma. Esté intercedeu pelo povo, botou o povo de jejum, foi lá, falou com seu marido e salvou o povo. Daniel, lá em Daniel 9, Se você quiser anotar os textos, Êxodo 32, Moisés fala, intercedendo pelo povo. Em Samuel, 1 Samuel 7 e Samuel 12, 23 também, ele intercedendo pelo povo. Daniel, mesmo sendo justo, ele confessou os pecados do povo como se fosse dele e pediu misericórdia. Ele intercedia pelo povo, ele buscava a Deus pelo povo. Senhor, ajuda esse povo. Perdão. Isso mostra que se identifica com o erro coletivo e clama por restauração. Queridos, mas deixa eu falar um negócio para você.
E é algo que isso Deus tocou muito forte no meu coração. Para quem não sabe, eu sou engenheiro, tenho 3 engenharias e uma delas eu sou engenheiro de segurança do trabalho. E na engenharia de segurança, a gente tem as operações de salvamento, né? Toda empresa precisa ter a brigada, né? A CIPA e assim sucessivamente. E a gente chama de PAS, as operações de salvamento, que é prevenir, alertar e socorrer, as 3 coisas. Mas, antes do salvamento, a lei do salvamento é primeiro você se protege, depois você protege quem entrou com você e, por último, a vítima. Então, todo momento do salvamento, você tem que avaliar isso. Se você entra num incêndio, se você começar a perder o fôlego, né, começar a perder o oxigênio, a pessoa pode estar a uns 2, 3 metros de você. Você tem que se retirar. Quem está comigo aqui? Olha só, quando tu chega no avião, que a aeromoça, né, aqueles jovens estão falando lá, e ele fala, olha, se o avião for cair, vai cair umas máscaras de oxigênio. Primeiro você pega a máscara, põe em você e depois você ajuda o outro. Quem está comigo, irmãos? Então, queridos, quando eu estava orando sobre isso, Deus trouxe muito claro, mas muito claro, isso na minha vida. Por quê? Não adianta você entrar na brecha, pegar um escudo, uma espada, e tu tá todo sequelado, irmão. Quem tá comigo, irmão? Não adianta, tu tá todo destruído aqui. E tu vai lá para salvar, que tu não vai salvar. Vai morrer vocês 2 agarrados lá. Entendeu? Então, olha só. Quando tu vai na embarcação, em todos, é a lei do salvamento. Na embarcação, você pega o colete, põe primeiro em você, se amarra, depois tu salva o outro. Então, queridos, primeiro você vai prevenir, você vai avaliar a situação para evitar novos acidentes e garantir a segurança do local. Depois você vai alertar, você vai acionar o corpo de bombeiro, você vai acionar aqui na igreja o teu pastor, o teu líder de célula. Olha, estou acionando, que aquele cara ali está precisando. Você vai acionar e, por último, você vai socorrer. Você vai prestar o atendimento com as técnicas adequadas, visando a estabilização da vítima. Ou seja, tu vai entrar no muro, fechar a brecha. Queridos, pega o teu escudo, mas vai preparado. Que a gente chama das armaduras de Deus, que está lá em Efésios 6. Né? Quantos lembram das armaduras de Deus? Né? Capacete da salvação. Repete comigo, capacete da salvação. Pega aí na tua cabeça, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as botas do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé, para dispersar todos os dados inflamados do maligno. Bora de novo, que isso é muito importante. Amém? Vamos lá. Fala comigo. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as botas do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé, para dispersar todos os dados inflamados do maligno. Posso ouvir um amém? Então, queridos, eu escutei há muitos anos atrás, né? Porque realmente, toda vez que você ora por alguém, eu não sei se vocês acontece isso, mas às vezes quando a gente está orando por uma pessoa, a gente sai cansado. Por quê, irmãos? Porque é algo espiritual. Você entra numa batalha contra o maligno, ou seja, a pessoa está sendo bombardeada e você entra na frente. Quem está comigo, irmãos? E você entra na frente
sem armadura nenhuma, e fica que nem um Chaves. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Irmãos, tem que se preparar sim. Como é que a gente se prepara, pastor? Jejum e oração. Jejum e oração. A Bíblia diz que há castas de demônios que só saem com muito jejum e muita oração. Ah, pastor, eu não tô orando, eu não tô jejuando, então não te mete, querido. Mas que Deus está procurando você, Ele está procurando você. Olha para o teu irmão e fala, Ele está procurando você para entrar na brecha. Amém? Então, queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Nós vamos falar de um intercessor fera, Eliseu. 2 Reis, capítulo 6. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou seu celular, né? Se você for usar o celular, não fique olhando o zap. Abra lá em 2 Reis 6, verso 8 a 23, e deixa a tua Bíblia aberta nesse texto aí. Nós vamos falar quatro características de um intercessor. Estava orando, Deus me deu esse texto. Ele falou muito forte comigo sobre o intercessor. E eu queria ler a partir do verso 8. E o primeiro ponto é: o intercessor recebe a revelação. Diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, nenhuma nem duas vezes. Uau! O rei de Israel olhou lá. Olha, pessoal, a gente vai para tal lugar. Deus tocou lá no homem de Deus, lá no Eliseu. Manda um recado pro rei. Diz para ele não passar naquele lugar, porque ele vai ser atacado lá. Aí sabe que o rei falou: não, pega uma tropa. Se o homem de Deus falou, manda uma tropa para lá. Chegaram lá, os caras estavam lá com fuzil R-15, esperando o rei, né? Bazuca. E eles venceram ali. E não foi nenhuma, nem duas vezes. Foram várias vezes. Eu vou para tal lugar. O homem de Deus lá do outro lado. Manda lá. Diz para ele não passar lá. Por várias vezes, irmão, Deus revelou ao homem de Deus. Então o intercessor, ele recebe a revelação. Olha para a pessoa que está do teu lado, profetiza sobre ela. Você que é intercessor ou intercessora, fala aí, você que é intercessor, você vai receber a revelação. Você vai receber a revelação de Deus todos os dias. Olha o que diz em Amós 3,7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Olha para a pessoa que está do seu lado, você é profeta. Você vai receber a revelação do soberano. Posso ouvir um amém, irmãos? Aleluia. Eu só estou correndo, irmão, porque nosso tempo está bem curto. Segundo ponto. Então, o primeiro ponto, vamos lembrar, o intercessor recebe o quê? A revelação. Grita bem alto. O intercessor recebe a revelação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O intercessor, ele é reconhecido como profeta. Vamos ler a partir do verso 11. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, o inimigo lá,
chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide, vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Então o rei da Síria chamou todo mundo e falou: cadê o cagueta? Cagueta morre. Cagueta morre. Não é assim que eles falam? Cadê? Quem caguetou pro rei de Israel? Eu vou matar esse camarada. Mas não é, rei, não é aqui. Todo mundo aqui é honesto. Tá todo mundo honesto aqui contigo. Então quem foi? O profeta. Fala assim pro teu irmão: foi o profeta. Foi o profeta. Você vai ser reconhecido lá na tua rua, no teu trabalho, na tua empresa, como profeta, como profetisa do Senhor. Porque Deus vai revelar as coisas para você. Olha o que eles falam. Versículo 12, respondeu os seus servos: ninguém é cagueta aqui, ó rei. Mas foi o profeta Eliseu, que está em Israel, que faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. O rei estava lá com a esposa dele: eu acho que eu vou mandar amanhã atacar. Aí Deus passou lá o e-mail para Eliseu: olha, ele falou isso lá na câmara dele de dormir. Não tem para onde correr, irmãos, vai ser revelado. Para você que é profeta, profetiza do Senhor. Agora o interessante, irmãos. O interessante que o intercessor não é a caça. Ele é o caçador. O intercessor, ele pode estar lá, de bobeira. Olha o que eles mandaram aí: carros e cavalos fortes das tropas. E cercaram a cidade lá. Cercaram a cidade. Vamos para o próximo passo. Então, esse segundo ponto, vamos lembrar do primeiro? O intercessor recebe a revelação. Grita aí. O intercessor recebe a revelação. O segundo, o intercessor é reconhecido como profeta. Grita aí. O intercessor reconhecido como profeta. E o terceiro ponto, o intercessor tem a visão além do alcance. Thundercat? Não, calma. Vamos ler lá. Verso 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o moço era o discípulo que morava lá com o profeta, né? Moço do homem de Deus, e ele saiu pro TSD, pro tempo sozinho com Deus. Eu vou orar. E o Eliseu, ele ficava no monte, não, no muro, né? Ele morava no muro da cidade. Eliseu morava nessas casas do muro da cidade. E o camarada, quando saiu de manhã cedo, ele se deparou com aquele exército. Vamos ler. Verso 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais... Aí vem essa frase icônica, né? Mais é o que está conosco do que o que está com eles. Aí sabe o que ele fez? Olha só o que ele fez, olha aqui para mim. Orou Eliseu e disse... Ele tocou no rapazinho aqui. E falou: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu, o monte estava cheio de cavalos e carros de
fogo em redor de Eliseu. Uau! Quando ele abriu os olhos, ele viu em volta daquilo ali tudinho carros e cavalos de fogo que Deus tinha mandado para aquele lugar. Uau! Que isso? Irmãos, eu fico aleluiado. É a visão além do alcance. Thundercat, né? Uau! Não, não é Thundercat, não. Queridos, vocês são filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você está plugado diretamente na sala do trono de Deus. Você tem que entender que é mais quem está contigo do que quem está no mundo. A Bíblia diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você não é a caça, você é o caçador. Você que é o intercessor, você não vai ficar se escondendo. Eu vou pra cá, eu vou pra ali. Ai, meu Deus. Onde ia? Não, irmão. Você é o caçador. Você tem o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as botas do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus e o escudo da fé, para dispersar todos os dados inflamados do maligno. Você é o caçador. Fale assim: eu sou o caçador. Isso. Então você tem as armaduras de Deus. Olha só o que fala da palavra de Deus, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e aptas para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Você tem que receber essa palavra e lutar com essa palavra, né? Uma vez um brother chegou comigo. Eliezer, eu tô não sei quanto tempo sem trabalhar. Eu falei: é mesmo, camarada? Por quê? Porque não tem trampo. Já procurei. E eu falei: o que tu tá orando na palavra? Eu não tô orando a palavra. Queridos, quem ora a palavra já ora o resultado, porque a palavra de Deus jamais volta vazia, e Ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Eu falei para ele: rapaz, a palavra de Deus fala que com o suor do teu rosto tu comerás o teu pão. Fala: Senhor, eu não estou suando, eu quero comer o meu pão. E ele começou a orar. Em uma semana ele pegou um emprego e pagava 10.000 reais. Eu falei: agora eu que vou orar também, que eu tô precisando. Por quê, irmãos? Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Palavra de Deus, irmãos. Não é a espada pelos poderes de Grayskull, né? Sei lá como é. Thundercat, né? Uou! Aí ele via um negócio além do alcance. Não, você tem a palavra da verdade. E é uma palavra viva e eficaz. Amém? Então o intercessor tem uma visão além do alcance. Você consegue enxergar algo que a pessoa não enxergou, mas você está enxergando a libertação, está enxergando a transformação, você está vendo a família dela sendo restaurada, sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Então vamos relembrar. Primeiro, o intercessor recebe a revelação. Grita aí. Segundo, o intercessor é reconhecido como profeta. Terceiro, o intercessor tem uma visão além do alcance. Quarto, o intercessor resolve a missão. Vai, grita aí. O intercessor resolve a missão. Vamos ler. Verso 18. Deixa eu beber uma água. Quem está com a Bíblia aberta aí? Eu estou empolgado, irmãos. Verso 18. E como desceram contra ele, orou ao Senhor e disse:
fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Olha só, olha aqui para mim. Irmãos, Eliseu era a caça? Fala aí, não. Eliseu era o quê? O caçador. Eliseu não era caça. Quem é o intercessor? Ele estava na brecha pelo rei. Era ele que estava na brecha pelo rei. O povo pode até tentar vir contra ele, mas ele estava com Deus, irmãos. Então ele desceu lá na porta da cidade, olhou para aquele povinho lá, né? Uns milhares de pessoas, mas ele sabia quem o lado dele era maior. Ele falou: Senhor, fere esses camaradas de cegueira. Vamos continuar lendo. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-lo-eis, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeste prisioneiro com a tua espada e com teu arco. Porém a estes manda pôr-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. E ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Uau! Meu Deus! Irmãos, isso é lindo! Senhor, fere todo mundo ferido. Chegou lá, faz uma fila indiana, pega aqui na espada, tá, vamos lá. Só que vocês estão indo para a cidade errada, pro homem errado. Vamos ali para Samaria. Foi lá para outra cidade. Andaram, todo mundo cego, um atrás do outro. Chegou lá, na cidade de Samaria, fica todo mundo sentadinho aí. Quando eles abriram os olhos, bazuca, fuzil em cima deles. E o rei: feri-lo-eis! Posso matar, meu pai, posso matar. Negativo. Se fosse com a tua espada, com teu arco, tu podia matar, mas eles são meus prisioneiros. Sabe como o homem de Deus faz? Dá pão e água. Faz um banquete para eles. Ama esse povo, rapaz. Ama esse povo. Eu não sou a caça, eu sou o caçador. Quem tá comigo? Dá comida para eles, abençoa a vida deles. E o que é interessante, ofereceu-lhes o rei grande banquete, e beberam, despediu e foram para o seu senhor. Da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel. Resolveu a missão. Resolveu o problema, ninguém foi morto, ele se colocou na brecha, todo mundo ficou feliz e glória a Deus por isso. Então, queridos, foi em tempo recorde, né? O intercessor não é apenas alguém que ora, é alguém que vive conectado ao céu, sensível à voz de Deus e alinhado com os seus propósitos. Assim como Eliseu, ele recebe a revelação, ele enxerga além do natural e age com autoridade espiritual em meio aos conflitos. Enquanto muitos veem perigos, o intercessor vê o agir de Deus. Enquanto outros entram em desespero, ele entra em posicionamento. Você tem que entrar em posicionamento. Senhor, é isso. Eu oro pelaquela família, eu abençoo aquela família. Irmãos, quantas vezes eu tenho orado por vocês? Quantas vezes eu tenho chorado por essa igreja? Eu estou vendo Deus agir aqui nessa igreja. Eu estou vendo famílias sendo transformadas, famílias sendo restauradas pelo poder do nome do Senhor. O intercessor, ele não denuncia por acusação, mas ele revela por direção divina.
Ele não luta com o mundo, luta, mas ele vence pela estratégia do céu. No final da sua missão não é destruir, mas estabelecer a vontade de Deus, trazendo livramento, direção, até paz onde havia guerra. Se o intercessor é viver nesse nível, ouvir Deus, confiar mesmo sem ver, o agir sabendo que há mais com você do que contra você, porque quem está ligado ao trono nunca está em desvantagem. Você não está em desvantagem. E para concluir, Deuteronômio 32:30 fala: como poderia só um homem perseguir 1000, ou dois, porém em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha estivesse vendido, e a não ser que o Senhor estivesse abandonado. Querido, como é que você vai colocar em fuga 1000 ou em fuga 10.000 se você não tiver com o Senhor do seu lado? Me diga, não tem como, irmão. Um põe em fuga 1000 com Deus, 2 põe em fuga 10.000, é exponencial, irmãos. É algo sobrenatural. Você tem que entender que com Deus você é mais forte. Ah, pastor, mas eu estou fraco. Se estabeleça no Senhor, irmãos. Seja um que vai se colocar na brecha. Um que vai entrar com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com a couraça da justiça, capacete da salvação e as botas do evangelho da paz, que vai entrar nesse buraco, vai entrar nessa muralha, né? Para defender a cidade. Queridos, eu creio que essa palavra que Deus me deu foi para que a palavra de Deus fala que Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Queridos, eu creio que Deus está trazendo para o Parque Anne algo sobrenatural, que as portas, você vai avançar, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ti. E você vai meter a porta nesse inferno e vai salvar vidas em nome de Jesus. Você vai restaurar famílias através da intercessão. Amém? Eu creio nisso, queridos. Fique de pé no seu lugar.